Opa, olá, Olá, dá para me ouvir bem? assim, Legal, podemos começar então. Podemos começar? Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rebeca, eu trabalho na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que cuida do programa FabLab Livre SP, por parte da gestão sob a Prefeitura. Hoje, o tema abordado para a palestra de hoje será sobre inteligência artificial em espaços educacionais e públicos e a LGPD. Com nossos convidados Gabriel Viçoso, Priscila e Lise. Acho que não mudou? Bom, introduzindo um pouco sobre nossos convidados de hoje, vamos começar pelo Gabriel Viçoso. Ele é estagiário na área de segurança e mainframe na IBM, cursando a primeira graduação em sistemas de informação, Expert in Security on IBM-Z, certificado pela IBM. E temos a Priscila, que também é técnica de fabricação digital no FabLab Livre SP, analista de sistemas e pós-graduando em segurança de informação, atua há mais de 5 anos com inclusão digital e empoderamento tecnológico em iniciativas como SP Mac Week, Arduino Day, Startup Weekend e Campus Party. E, por fim, a Lise Quadros, que é empreendedora social, colaboradora da Iara Brasil, mais de 10 anos de carreira desenvolvida na área financeira. Em 2018, iniciou uma startup com enfoque na psicologia escolar e hoje ocupa o cargo de diretora financeira em empreendimento social chamada Ambia. Bom, antes da gente prosseguir com o nosso tema de inteligência artificial e LGPD, eu quero falar um pouquinho sobre o FabLab Livre SP para quem ainda não conhece. O que é o FabLab Livre SP? É a primeira experiência brasileira de política pública pautada em laboratórios de fabricação digital. Como assim laboratórios? Imagina uma oficina colaborativa com equipamentos modernos ou não, como máquina 3D, máquinas de corte a laser, computadores para programação, equipamentos de Arduino para construção de drones e robótica, onde você pode inovar, construir, prototipar e materializar essas ideias que vocês tenham. Além de ser um laboratório colaborativo, ele também é um laboratório de encontros. Então, o FabLab, a gente valoriza muito essa troca entre pessoas, mais só do que pensar em máquinas. Aí você me pergunta, Rebeca, FabLab no Brasil existem? É uma criação da Prefeitura de São Paulo? A resposta é não. Né? O FabLab, ele nasceu num contexto norte-americano, ele nasceu no MIT, ele é um conceito que se espalhou pelo mundo todo e já existia no Brasil, como em São Paulo, no Rio, Fortaleza, Belém, Recife. Então, essas cidades já tinham o FabLab Livre SP. Aí você me pergunta, então, qual é a novidade do FabLab Livre SP? Quando a gente fala do FabLab, a gente está falando de uma política pública, né? Então, a gente não. Quando você vai num laboratório privado, você tem que pagar pela hora da máquina, pagar para o sócio, pagar pelo material. E quando a gente falamos no FabLab, né, nesse conceito público, você tem acesso a cursos gratuitos, você pode levar seu material e, dependendo do caso, você pode até usar um material do FabLab. Você pode usar a máquina sem precisar pagar e também tem os técnicos que te ajudam e te conduzem para algum projeto que você tenha em mente e queira produzir lá. E aqui nós temos nossas 3 unidades aqui, né, pela região de São Paulo. O interessante é que também tem as periferias, também tem acesso, então para a inclusão da fabricação digital é super importante. E aí você me pergunta, ok, você falou sobre o FabLab, mas o que há nos espaços? Bom, a gente tem nossas ferramentas, máquinas, equipamentos, etc. E quando alguém vai visitar essas máquinas, muitas vezes podem tomar protagonismo e achar que o FabLab é só as máquinas. Mas
você olha esses equipamentos, você tem que, as pessoas acabam entendendo que não é só os equipamentos que tem, a aparência do Fab Lab, e sim, as pessoas são o principal ponto e são mais importantes, né? Então, valorizamos muito nessa questão da colaboração entre as pessoas para produzir e compartilhar seus conhecimentos. E aí, o Fab Lab, como vocês podem ver aqui em umas imagens, tem a impressora 3D, tem o scanner 3D de mão, que você pode escanear alguma peça física e produzir em algo digital. Tem as nossas fresadoras com CNCs. Aqui tem os nossos drones, que eu comentei antes, que você tem esses equipamentos para você construir seus drones, construir robôs. Tem o molde de silicone, quando a gente pensa nessa parte de reprodutividade. Quando eu falei que os equipamentos podem ser modernos ou não, também me refiro à marcenaria, que você também pode estar podendo mexer, né? A programação, o corte a laser e carrinho que você pode se locomover através de Arduino, né, que você também aprende a mexer. O interessante da parte da programação é que quando vocês observam aqui, tem o uso de marcenaria. Então, o interessante do Fab Lab é que você não fica preso só a um conteúdo, a só um ponto. Então, se você sabe mexer com programação na marcenaria, no Fab Lab não existe isso. Por que você não pode aprender os dois? Porque você não pode fazer os dois. Então, o fliperama é um exemplo disso, porque além de ser uma programação envolvendo jogos, também envolve a marcenaria para a construção, né, do nosso fliperama. Aí vem, o principal são as pessoas. Eu acabei de falar de máquinas, né, como impressora 3D, etc. Quando alguém olha, né, essas máquinas, vê que, como eu disse, toma como um protagonismo, desculpa. Mas a importância, né, dessas pessoas é a colaboração, é a curiosidade, criatividade, a horizontalidade. Então, por exemplo, a Priscila, que dá aula de várias coisas, mas ela precisa ser vista como uma professora e não como alguém que pode estar no mesmo nível de troca do que você, né? Então, polivalência, cruzamentos de competência, e aqui tem o do it yourself, que ele tomou ressignificado, né? Que é faça você mesmo, e aí agora ele se torna como do it with others. Então, quando você, ou seja, você faça com os outros. Pode ser tanto dentro do laboratório presencialmente, como uma pesquisa de algum assunto que você faz na internet e se beneficia da inteligência coletiva para desenvolver esse seu projeto. Bom, e por fim, antes de eu dar a palavrinha aqui para a Priscila, aqui tem os e-mails de cada convidado que vinha hoje, caso vocês tenham interesse. Tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn da Priscila, que, como nós trabalhamos no laboratório, se vocês quiserem um dia visitar lá para poder tirar dúvida, vocês quiserem também criar algum projeto, tem aqui nossos e-mails para vocês poderem ir lá visitar e mandar alguma dúvida para a gente. Então, para a gente agora dar, por fim, início ao tema, eu vou passar a palavra para a Priscila. Oi, boa tarde, gente. Sou a Priscila Corrêa, eu trabalho no laboratório de Cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo. E eu trabalho há mais ou menos 5 anos nesse projeto já. E ele é um espaço de colaboração, de construir junto. E por mais que tenham máquinas, por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha 3D, por mais que tenha máquinas incríveis, uma parte muito importante do trabalho que a gente faz é o empoderamento tecnológico. Né? É fazer o pessoal pegar, sabe, mão na massa mesmo, vem, aprende a fazer, e acima de tudo é fazer perder o medo. Perder o medo do contato, perder o medo da máquina, de, pode ser que eu quebre a máquina, não, eu quero que você aprenda a mexer para fazer por você mesmo. Que tudo tem uma outra cara, assim, tem um outro gosto. E dentro disso, sabe, a gente compartilhar tudo, tentar educar, tentar trazer sempre a pessoa junto pra gente,
né, junto para o projeto e junto para compartilhar, também tem o lado da segurança, que é algo que a gente pensa muito o tempo inteiro. Por quê? Vão ser pessoas mexendo em máquinas e pessoas de todas as idades. A gente atende geralmente a partir de 12 anos, dependendo da oficina. Mas às vezes a gente recebe turma dos pequenininhos também, já recebe uma turma de EMEI. Claro que isso tem que ser muito bem conversado, tem que ser combinado com os técnicos. Mas a gente recebia a turma de EMEI, assim, dos pequenininhos, para chegar e pelo menos ver a máquina de longe, mas ter uma ideia ali mais ou menos o que ela pode fazer e conhecer aquele espaço. E pensando na segurança, o meio que a gente tenta utilizar para fazer isso é sempre a educação. Sempre educar, falar, ó, não faz desse jeito porque pode acontecer tal coisa, você pode se machucar, pode quebrar equipamento, pode sair voando, usa óculos de proteção, usa luva quando você precisa usar, usa máscara na marcenaria. Então, mesmo na marcenaria tradicional, seja mexendo na CNC, a gente tem o tempo todo muito cuidado com a segurança, tanto a nossa quanto dos usuários, quanto de quem está participando da oficina. E lá a gente já tem há um tempo, desde o começo, na verdade, desde o começo do Fab Lab Livre SP, lá em 2015, já tinha Arduino, já tinha robótica, já tinha programação, mas a gente não tinha avançado muito ainda nessa parte de inteligência artificial. Quando foi em 2018, se eu não me engano, a gente conheceu o TJ-Bot, que é um projeto da IBM, é um projeto aberto para ensinar, para mexer com a inteligência artificial de uma forma lúdica. Então tem um robozinho muito bonitinho. Eu estou em casa no momento, ele ficou lá no laboratório. Mas tem um robozinho muito fofo, que ele tem um LEDzinho que você consegue acender, ele tem um bracinho que mexe, que você consegue programar um servomotor para isso. Dentro dele tem uma placa de prototipagem chamada Raspberry Pi. E aí, tipo, é muito massa, assim. Só que ao mesmo tempo, né, que a gente está tentando fazer isso virar uma oficina para realmente ensinar inteligência artificial, eu também comecei a pensar muito na parte de segurança. Eu ainda não apliquei no laboratório, eu montei, já tem o corpinho, já tem a alminha dentro dele, mas até por não estar atendendo o público, realmente, a gente está só fazendo agendamento de projetos, não tem ninguém conversando com ele por enquanto, além de mim. Eu sei que já estudaram em alguns outros laboratórios, mas a ideia é eu fazer com que ele converse com as pessoas. Então, eu tô criando o chatbot nele, para ele poder conversar, falar sobre o Fab Lab, falar sobre Cidade Tiradentes, falar sobre as máquinas, enfim, a minha intenção é educar muito bem educado esse bichinho. Só que, ok, e aí eu fui começando, tem microfone nele, por exemplo. E aí eu comecei a pensar mais nessa parte de segurança, porque eu também, apesar de achar muito legal, de ver muita possibilidade de inteligência artificial, também estudo segurança da informação. Eu pensei, ok, ele vai ouvir a voz, não pensando só no TJ Bot, mas em qualquer ferramenta de inteligência artificial. Ele vai ouvir a voz, ele vai gravar a voz, eu vou precisar guardar algum dado das pessoas ou não. E aí eu fui procurar mais, eu fui ler mais na LGPD, por exemplo, procurar mais informações sobre isso, para tentar passar isso de uma forma segura e também educar as pessoas quanto a esses assuntos, né? Principalmente de segurança, de privacidade e também por se tratar de um espaço público. Eu trabalho, antes do Fab Lab, eu já trabalhava com telecentro, e quando você trabalha com inclusão digital, você vê pessoas de todas as idades e todos os níveis de conhecimento. Então, não só falar, talvez, tipo, tem uma câmera aqui, tem um microfone aqui, mas para que tem essa câmera e o que eu vou fazer com essas informações que eu estou recebendo também? Bom,
Priscila, e o que te levou a entrar nessa área, né, de tecnologia e ter esse conhecimento sobre inteligência artificial? O que te motivou aí? Bastante foi a curiosidade, em geral, mas também pensar que é uma coisa que está crescendo muito. Tem muita coisa sobre aprendizagem de máquina, tem muito curso, tem muitos lugares que já estão usando. E da parte de segurança, justamente, foi mais a curiosidade de eu saber me proteger, por exemplo, de Uhum. eu saber tudo o que está acontecendo nessa área. E aí eu fui levando para frente os estudos, né? Então, por enquanto, para mim, os dois dão um pouquinho de embate, porque a inteligência artificial usa dados e a segurança da informação quer proteger esses dados. Então, às vezes, elas podem trabalhar muito bem juntas, mas também pode acabar dando um conflito em alguns momentos. E qual foi a principal dificuldade que você teve nesse caminho, né, sobre inteligência artificial? O que foi mais difícil para você nesse momento? De inteligência artificial, tudo. Porque a hora que você vê, inteligência artificial, bacana, aprendizado de Uhum. máquina. E quando você começa a abrir uma portinha, vai se abrindo várias, assim. E você vê, ok, eu vou precisar estudar bastante, e isso vai levar um tempo, não vai sair amanhã. Mas é muito interessante, assim. Sim. Você comentou dessa parte do chatbot, da parte de segurança. O Gabriel também, ele mexe bastante com isso, né? E então, Gabriel, como é poder trabalhar nessa área de segurança? Como foi a criação do chatbot? Foi muito difícil? Foi tranquilo? Né? Quais são as vantagens e desvantagens? Certo, muito boa tarde a todos. Bom, a criação do chatbot, na verdade, ela foi bem tranquila devido ao aprendizado que eu consegui utilizar, porque, como eu costumo dizer, nada é tão difícil quando você tem realmente um caminho pelo qual seguir, né? Você tem ali os pontos que você deve se basear e o que você deve aprender. Então, a parte de aprender a criar um chatbot, a parte de aprender a programar um chatbot é algo longo, extenso, mas também, ao mesmo tempo, é muito simples, porque dependendo de onde você quer chegar, você pode fazer tudo. Então, assim, se você quiser fazer algo bem simples, tudo bem, existe conteúdo para isso, existe conteúdo para você conseguir fazer uma coisa que responda simples perguntas, mas também existe conteúdo que você pode utilizar para construir coisas enormes, como um chatbot que de fato conversa e resolve problemas, um chatbot que consegue fazer diversas funções. Então, assim, ao mesmo tempo que um assunto muito abrangente, é também muito simples, é de fato para todo mundo que quiser, tem muitos cursos disponíveis, consegue criar sem problemas. Legal. Sabemos, né, que pegamos o exemplo do chatbot como uma inteligência artificial e o robô, mas inteligência artificial, enfim, pode ser várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Tanto computador, um relógio, né, que avisa, manda mensagem para você, uma geladeira inteligente. Então, tudo que a gente tem na nossa rotina acaba sendo uma inteligência artificial. Mas a LGPD, né, a aplicação da LGPD, sabendo que entrou agora em vigor em 2021, mas qual é a importância da LGPD? O que muda com ela na inteligência artificial? Saberia dizer mais assim para a galera que está assistindo? Sim, sim, claro. Primeiramente, caso não saibam, tá? A LGPD, ela é uma lei baseada na GDPR, que é a General Data Protection Regulation. Ela já era vigente em outros países há um bom tempo, e o Brasil agora implementou essa lei e acabou entrando em vigor, se eu não me engano, 1º de agosto, certo? E essa lei, ela basicamente ela serve para o tratamento de dados pessoais e dados sensíveis dos clientes. Então, por exemplo, assim, existem empresas, grandes empresas, que fazem coletas de dados. Essa coleta de dados, a partir de agora, deve ser totalmente transparente
e a empresa deve dizer claramente qual é o propósito deles estarem coletando esses dados, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um cadastro em algum lugar e precisa passar o seu CPF, para que eles precisam do seu CPF? Como eles vão usar o seu CPF, né? Qual é o propósito? Eles vão compartilhar? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, além de beneficiar quem está fornecendo os dados, ela também visa a segurança para as empresas que estão mantendo esses dados, né? Então, ela passa a deixar mais claro para as pessoas o motivo pelo como e por que eles coletam os dados, como eles armazenam, por quanto tempo eles guardam esse dado e com quem eles compartilham, né? São, assim, as principais questões que são abordadas na lei. Agora, em relação à LGPD com inteligência artificial, é um assunto muito interessante que, afinal de contas, tudo ao nosso redor agora acaba tendo um toque de inteligência artificial, afinal, né? Por exemplo, assistentes pessoais, assistentes virtuais, tudo utiliza dados, e por isso que a LGPD no momento agora está tão importante, tão falada nesse momento. Legal. E como foi aplicada essa lei, né, neste ano, qual é o valor da multa? Como a empresa lida com isso, com essa lei? Então, essa lei, quando descumprida, a empresa pode receber uma penalidade, uma advertência, mas ela também pode receber uma multa como punição, que pode chegar a um valor de 2% do faturamento e um limite de até 50 milhões de reais. Então, é assim, algo que mexe mesmo com a empresa. Interessante. Bom, a Lise, né, que tem essa experiência, mais de 10 anos de carreira na área financeira. Lise, como você já passou por alguma experiência, assim, de dados expostos por você trabalhar na área financeira? Tem algo que pode trazer para a gente dessa sua experiência? Oi, tudo bom? Uma boa tarde a todos. Então, eu como já trabalhei em bancos, então isso é muito diário, né? Então, é aquela coisa assim, eu digo que hoje, essa limitação que a LGPD dá, a lei veio, igual a Pri falou, em relação o cuidado que nós temos que ter, o Gabriel falou em relação a por que vão querer no meu CPF. Então, dentro de um banco, isso acontece muito. Então, é aquela coisa assim, como é que conseguiram me oferecer um cartão de crédito com tal valor e chegar na casa e eu nem sabia e eu não pedi? É mais ou menos assim, por que será eu entrei para comprar X coisas com o meu cartão do banco tal e o banco tal acabou me oferecendo mais crédito. Então, isso é algo que era uma vertente, uma torneira aberta total. E eu digo também, isso é muito importante trazer também para essa parte do LGPD, que a gente diz, que muitas coisas vêm para a parte discriminatória também. Por quê? Porque daí vamos supor assim, tem essa parte, qual loja que eu compro? Qual livros que eu compro? Então, eles acabam te limitando e te fazendo, vamos supor assim, ela vai querer... Então, eles vieram com essa demanda também, ela vai gostar só desse tipo. E daí, é igual quando tu vai comprar, é incrível, quando tu vai comprar uma geladeira, tu já comprou a geladeira, tu já tá usando a geladeira e continua utilizando ali, por um mês eles te enviando, né, sobre a geladeira. Então, são muitas coisas, assim, que a LGPD, ela vem para fechar essa torneira mesmo. Então, para eu trabalhei em banco, em vários bancos diferentes, de suportes diferentes, tanto de nacionalidades diferentes, isso incrivelmente, era muito aberto. Porque a gente fica pensando assim, como é que eles ficaram sabendo que eu recebi uma herança e por isso que eles começaram a me ligar?
Então, existe, né? Para quem não sabe, existe uma empresa que vende esses dados. Então, que vende ali os nossos dados, que diz assim, ó, a Lise, ela consome em X restaurante, o Gabriel, ele consome em tal jogos, a Pri, ela consome em tal loja para comprar para o dog dela. Então, tudo isso ele sabe. Então, é aquela coisa assim, como é que eu vou me proteger? Eu já saio de casa, aquela coisa toda. Hoje em dia não dá para sair só de máscara, ele já me reconhece já pelo meu CPF, já nem pelo meu rosto. Então, é aquela coisa assim, então a gente estamos muito aberto, então precisaria vir realmente algo que nos protegesse, né? Porque eu não sei, né, quem está nos assistindo, mas às vezes eu recebo e-mail, pessoal, às vezes, da África. Eu fico pensando, meu Deus, como é que chegamos até lá? E oferecendo, às vezes, produtos. Então eu fico, meu Deus, como é? Já está lá. Então já está fora do país, já não está nem mais no Brasil meus dados. E isso é super mega preocupante. Sim. É bem preocupante, né? Porque qualquer coisa que você vai fazer na internet, já outras empresas, né? Vem várias propagandas no seu computador. Aposto que muitas pessoas já passaram por isso. Você, por exemplo, eu quero comprar uma televisão hoje, pesquisa lá no Google, televisão, valor, vem só propaganda, vem tudo, YouTube, vai no Instagram, Facebook. Então, acredito que com essa lei, né? Isso acabe, pelo menos, eu espero que sim, porque a multa não é nem um pouco baixa. Então, interessante da lei, porque comba, né? Inteligência artificial e essa lei. Porque você acaba tendo um pouquinho mais de liberdade e tendo um pouco mais de segurança em relação a isso, que é muito importante, ainda mais para quem trabalha na área de tecnologia em geral, né? Para falar a verdade. E Lise, quais são as diretrizes do LGPD? Então, vamos supor assim, existem a parte privada e existe a parte pública, né? Então, são, igual o Gabi falou, então são coisas assim que são extremamente diferentes. Então, eu vou dar um exemplo da empresa a qual eu trabalho, o que foi feito, né? Então, foi feito aí uma equipe, foi montada, não foi terceirizada, que isso é muito importante também, porque terceirizado isso acaba trazendo aí, né, um outro problema, porque vamos supor assim, X empresa acaba sabendo quais os sistemas, acaba sabendo, vamos supor eu que trabalho na área de tributação também, acaba sabendo a parte de tributação da empresa, então acaba tendo muitas informações. Então, na empresa a qual eu trabalho, então a gente acabou não terceirizando isso é muito bom. Mas isso é em poucas empresas que conseguem fazer isso, né? Consegue colocar ali, montar uma equipe que tenha advogados especialistas nisso, que tenha alguém da área de TI que vai ficar 100% focado nisso. Então, isso é muito importante fazer. Não consegue-se, como eu disse, é mais complicado fazer em algumas empresas, então acaba se terceirizando. Terceirizando-se isso, nessa parte das diretrizes, acaba tendo aí empresas, e a gente sabe que eles acabam cobrando milhões de reais para fazer, implementar, né, essa parte de diretrizes, para saber, vamos supor, porque acaba lidando com a área de TI, acaba lidando com a parte jurídica, acaba lidando com a parte de compliance, então não é mais simplesmente, eu vou fechar um contrato com a empresa tal, né, o setor X, vamos supor, o setor de tributação, vai fechar um contrato com a empresa tal e deu. Não, a gente tem que passar, né, pela parte de compliance, pela parte jurídica, para saber se realmente está tudo ok nesse contrato, se eles não vão futuramente utilizar os nossos dados para outras coisas, e se essa empresa também ela tem esse cuidado com os nossos dados, que não vazem esses dados, né? Uhum. Que pessoas não consigam invadi-la também. Então, isso também é muito importante. Já na parte, né, pública, já tem-se aí muitos problemas. Por quê? Porque, vamos supor assim, eu trabalho em uma onde tem vários setores. A prefeitura são várias empresas, né? Vamos dizer que é o setor só que é a prefeitura. Então, é ao contrário. Vamos supor, uma empresa que tenha lá 28 secretarias,
como é que ela vai conseguir controlar essa torneira aberta, né? Controlar, vamos supor assim, 10 mil colaboradores que fazem parte da prefeitura, que não estão home office, e vamos também dizer que trabalhem fora, que trabalhem na rua. Então, tem coisas, aquela... me dá o acesso tal. Isso acontece muito. A pessoa cede o acesso e daí vai passar para uma outra pessoa. Eu não estou conseguindo o acesso. Tá, usa o meu. Né? Gente, isso também é algo que não deve fazer mais. Né? Eu não estou conseguindo acessar. Tá, tudo bem, tranquilo, usa minha senha. Né? Então, isso acontecia-se muito. Então, são tudo cuidados que a gente diz assim, vamos seguir e tudo mais, que antes ficava só no papo furado, mas não é mais. Tem que ser realmente cuidadoso em relação a isso. É feito, igual eu conversei essa semana com um rapaz da prefeitura, que eu disse assim, dentro de uma empresa, a gente tem a matrícula, então, se eu acessar alguma coisa, eles sabem que foi a matrícula tal, do IPI tal, que reside, porque estamos home office, que reside que está na tal residência, que está na tal cidade. Ok, bacana. Como é que a gente vai fazer isso dentro de uma prefeitura que o cara está abrindo lá fechando um buraco numa estrada, ele vai só pegar e vai dizer, não, tudo bem, cara, pega lá o meu acesso. Ele não tem como fazer isso, sabe? Então, é muito mais complicado, muito mais complexo dentro de uma parte da parte pública do que dentro de uma parte privada. Até mesmo por causa daquele, né, 50 milhões lá que ninguém vai querer pagar, né? Porque na parte pública não existe essa multa, né? Não tem esse valor aí. E sem contar que a gente ainda tem o problema de ter outras prefeituras, de ter outra do setor público, então, que não estão nem dando o start, porque são prefeituras pequenas, de cidades pequenas, que estão aí dando muito mais, né, com certeza, importância para a parte da pandemia, do que estão se preocupando com essa parte de segurança de dados, né? Sim. É bem complicado, né? E, Conselheiro, espero que fique melhor, que nossos dados fiquem mais em segurança, mas sabendo que as empresas, assim, elas têm essa lei aplicada, né, por conta dessa multa de 50 milhões, que eu acredito que foi que nem você falou, nenhuma empresa vai querer pagar, como nós vamos educar essas pessoas sobre o LGPD? Como vamos auxiliar, né, no caso, a lei para que elas fiquem cientes a respeito sobre os dados delas que estão, né, dentro dessas empresas? Então, pode falar, Gabi. Certo. Eu acho que em questão de educação mesmo, a gente tem que começar a tratar como todo tipo de ensinamento pelo básico, né? Então, primeiro óbvio, ele tem que ser direcionado a todos, a todo momento, mas para que evite acontecer, a gente tem que primeiro ensinar as crianças que, olha, por exemplo, uma senha, ela é de fato sua senha, não existe tipo, você não consegue acessar, bom, usa a minha conta, que nem a Lizzie falou, isso é totalmente errado, sabe? Por acaso, se você esqueceu a senha, tem diversas maneiras de você recuperar, mas compartilhar a sua senha é um costume que começa, né, do básico, e aí, por exemplo, você vai para dentro de uma empresa e o cara esqueceu o login dele, usa o meu, aí já é tarde demais, aí já vazou o dado, a senha já foi compartilhada, todo mundo já tem acesso, então, assim, como todo ensinamento, começando pelo básico, ensinando as crianças, e assim, partindo de uma forma mais rígida com os adultos, os adolescentes, que hoje em dia, né, por exemplo, compartilham informações sensíveis, e até mesmo senha, pessoais em qualquer lugar. Então, assim, por exemplo, essa lei, ela vai ajudar com certeza a proteger melhor os dados, mas não vai adiantar muita coisa se, por exemplo, tem um contrato e você, ao colocar lá suas informações pessoais, como e-mail, onde você mora, CPF, e não ler o contrato, dizendo que no final dele eles dizem que a sua informação será compartilhada com outras empresas, outros lugares,
não vai adiantar muita coisa, já que você concordou em fornecer os seus dados com esse propósito. Então, essa questão de prestar muita atenção também agora, a partir de agora, vai ser muito importante. Né? Como a Lizzy falou, algumas empresas pequenas e, dentre outras, não estão dando nem sequer o start nisso. E, bom, que também é uma questão muito importante. E, por exemplo, eu já passei por coisas, por situações desse tipo, né, de receber ligações indevidas, e-mails indevidos de um lugar como que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, o Cícero falou aqui com a gente no chat que ele já recebeu ligação de banco entrando em contato com ele, falando tudo sobre ele, e ele nem sequer sabia, sabe? Ele contando que quando ele foi levantar, como eles sabiam isso, o atendente simplesmente sumiu, né? Nunca mais falou com ele. Então assim, aconteceu comigo também. Eu fui me cadastrar para utilizar um Wi-Fi de um restaurante, e aí, em seguida, umas semanas depois, assim, comecei a receber e-mails de outros restaurantes, nada a ver, totalmente diferente da localidade onde eu estava, me oferecendo o cardápio, descontos e tudo mais. E, bom, a gente sabe que a base de dados com certeza foi compartilhada com esses outros restaurantes. Então, assim, acaba se tornando uma questão que temos que tomar muito cuidado agora. Sim. A Liz ia falar, né, aquela hora, tem alguma coisa, Liz? O Gabriel começou. Tu sabe que tem empresas, a minha empresa, que eu trabalho, que é a Yara Fertilizantes, o que ela faz? Para vocês terem uma ideia. Então, ela envia e-mails de pegadinhas. Então, eles fazem ali, enviam um e-mail, vamos supor se o sobrenome da pessoa é Soares, por exemplo, e tu tá acostumado em receber aquele e-mail, só que ela vai lá, ao invés de colocar um S, coloca um Z no final. Então, acaba ali fazendo que eles acaba enviando esse e-mail e tu responde no automático, né? No que tu responde no automático, eles acabam te mandando e-mail, dizendo que aquele e-mail era fake. Ah. É muito ruim isso, né? Porque qualquer coisa, eles podem arrancar informações de vocês que pode prejudicar cada um, né? A experiência de cada um. Você já teve alguma experiência do tipo, Pri, relacionada a seus dados ou informações expostas para alguém? Vários, né? Recentemente tiveram notícias de grandes vazamentos de dados, e coincidentemente, 2 dias depois eu comecei a receber um monte de propaganda que eu nunca tinha recebido antes. De vários lugares diferentes que não tinham nada a ver comigo. Eu fico, legal, meus dados estão por aí. Né? Porque quando você coloca seus dados num site, você faz um cadastro, você está confiando que eles vão tratar bem seus dados, que eles vão guardar esses dados e que você está seguro. Eles estão falando isso, vamos cuidar dos seus dados aqui, mas a gente precisa de tais informações suas. E não, né? Estudando segurança, a gente sabe que não tem segurança que é 100%. Né? Como é que eu deixo uma empresa 100% segura? Não tem como ficar 100% segura, mas tem como ficar muito próximo disso. A gente tenta sempre... a gente não, né? Porque eu não trabalho nessa área, mas quando você pensa nisso, você estuda isso, você trabalha isso, é para você tentar diminuir ao máximo possível qualquer vulnerabilidade. Geralmente a vulnerabilidade maior está onde? Nas pessoas. Né? No uso, na educação delas. Tanto que acredito que o que mais acontece para roubar dados, por exemplo, é a engenharia social. Você não precisa de um programa super complicado para ir lá e roubar os dados das pessoas. Não, você vai lá e joga uma conversa, você fala, seu e-mail tá aberto, posso usar para não ter que abrir o meu? Sabe, manda um e-mail catastrófico para não sei aonde. E isso pode acabar, no mínimo, na demissão de alguém, pode acabar em um problema muito maior. O Cícero está aqui perguntando também, e esses sites que só liberam acesso se você aceitar o uso de cookies? Seria uma forma de forçar o usuário a aceitar o uso dos dados
e dele durante seria uma forma de forçar o usuário a aceitar o uso dos dados dele durante a navegação. E assim, tem sites que eu não entro mais, por causa dessa história dos cookies. Que eles vão estar guardando alguma informação sua, você não sabe como, você não sabe para que é aquilo. Às vezes eu estava num site de receita. Eu só queria uma receita de bolo, gente. Ah, mas você tem que aceitar os cookies, você tem que aceitar não sei o quê, e aí fica metade da tela com uma notificação querendo que você aceite um negócio, e você fala, pra quê? Tá muito difícil olhar sites de notícias, porque eles não só querem que você se cadastre, mas estão ali todo o tempo guardando dados seus, tipo, é para melhorar a sua experiência. Eu acho que já passou desse ponto, assim, porque na verdade está piorando a experiência. Eu também tive um outro caso, acho que foi esse ano, foi há pouco tempo. Eu lembro, inclusive, de estar no laboratório quando eu descobri. Estou lá trabalhando, feliz da vida. Do nada eu recebo um SMS falando: a sua compra foi aprovada no cartão tal, final tal. Esse cartão é meu, mas eu não fiz essa compra. Como assim? O que aconteceu? Aí, alguns segundos depois, de novo, o mesmo valor, o mesmo produto. Aí eu entrei em contato com a empresa, eu falei, tem essas compras aqui, mas meu cartão tá em casa, eu tô no trabalho, eu nem uso esse cartão. Eu usava só para pagar um serviço de streaming. Era a única coisa que estava como débito automático. Eu não usava mais para nada. Só que nesse SMS, inclusive, eles estavam confirmando uma coisa de endereço. Tipo, era alguma coisa, acho que mais ou menos perto de casa. Aí eu entrei em contato com o serviço de streaming e eles falaram, não, você nem coloca o seu endereço no nosso cadastro. De onde é que veio, então, né? Como é que veio parar esses dados aqui? Isso realmente é bem, bem complicado. Eu vi ali que nem a dúvida do Cícero, que ele. A dúvida não, né? A experiência dele, que quando ligaram para ele, com todas as informações dele, quando essa lei foi aplicada, você também pode consultar gratuitamente quais dados a sua empresa tem, né? Então, como a Marzene até mesmo pedir para retirar esses dados do sistema deles, porque se não tirarem, a empresa pode acabar se prejudicando. Então, para quem ainda não sabe, tem esses dados expostos em algum lugar que você não passou, você tem esse direito também, tá? E saibam que é totalmente gratuito. Vocês acreditam, né? A gente falou tanto. Desculpa, meu fone caiu. A gente falou tanto desses dados, pode ser tanto CPF, pode ser RG, endereço de casa. Quando assim, é uma experiência que eu passo bastante, e eu não sei se algum de vocês já passaram, acredito que sim, né? Foi quando eu falei, eu quero comprar uma televisão. Eu coloco no Google, mas e se eu não colocar? Eu só falo que eu quero comprar uma televisão. Aí chega do nada propaganda no meu celular, no meu Instagram, do nada chega várias propagandas de televisão. Vocês acreditam que isso tem alguma influência, de certa forma, nessa, né, exposição de dados? Eles têm, para vocês terem uma noção, da mesma maneira que quando o teu cartão está quase vencendo no banco e eles te mandam um novo, eles têm a noção de quando tu comprou a tua televisão, de quando tu comprou a tua geladeira, de quando tu comprou a tua roupa. Tudo isso eles têm. Então, hoje, já foi antigamente, lá na época dos nossos avós, que eles diziam assim, nossa, a TV vai durar 20 anos. Então, eles sabem que mais ou menos ali, tu já comprou há uns 3, 4 anos a tua televisão. Então, a Beca ela vai trocar a televisão dela. Então, já vamos começar a enviar isso. Tem coisas que eles me mandam também. Vamos supor assim, telefone. Telefone é uma coisa que eles mandam sempre para mim. Eu sou uma pessoa assim que eu sou em telefone. Então, eu não gosto de comprar telefone. Mas eles costumam mandar. Ali deu 2 anos, pá, me enviar coisa de telefone. Olha só, aquela coisa arada toda.
Para vocês terem uma ideia em relação a isso, eu tenho uma conta de uma operadora e eu gasto X valor todo mês e até às vezes ultrapassa, então tudo bem. Então, eles sabem lá que a cliente X, a cliente Lise, sabe que eles ultrapassam e que eles podem, em outra operadora, podem oferecer. A minha operadora, eu tenho a operadora X muito tempo, há anos. Tem a operadora YZ que me liga todo dia. Olha só, olha o que eles dizem. Nós sabemos que você gasta por mês X valor. Conosco, você pode gastar tal. Sabe? Então, são tudo coisas que eu fico pensando assim, olha, gente, eu vou começar a sair de burca. Pra ninguém saber. Para eles não saberem nada de mim. Porque eles têm todos esses acessos. Então, é aquela coisa assim, eles sabem quando eu nego. Vamos supor, você já negou X empresa, então, meu motivo, porque daí eles começam a oferecer, né, outras propostas, a empresa. Então, são tudo coisas que a gente já não tem mais, igual eu estava comentando com vocês ontem. Então, quer dizer que a gente já não tem mais essa coisa vamos terminar, veio a LGPD e agora eles vão esquecer e vamos começar do zero. Game over para nós. Não. Sabe? Então, a gente vai ter, nós aí que já colocamos o CPF para tudo, teremos que ter cuidado. Mas que eles vão parar de nos ligar, de oferecer televisão. Não. Isso não vai dar. Não, vai mesmo. O Cícero, oxe, cuidados com os assistentes virtuais também, eles sempre estão nos ouvindo. Black Mirror. Isso é verdade, hein? Eu não duvido nada. Para mim, na minha opinião, eu acredito que eles ouvem a gente, hein? E tudo que a gente fala, eles estão ouvindo, aí aparece lá na minha tela, assim, é que eles falam, daqui a anos, eles imaginam que você vai ter a TV. Mas eu acho tão coincidência eles mostrarem bem na hora que eu falo, eles contaram tão direitinho assim que eu tô até surpresa, me dá um certo medo assim, dá um desespero, não só para mim, como para muitas outras pessoas, né? Então, não é coincidência. Não é coincidência. Eu acredito que não, eu já não sei vocês, mas eu não confio muito aí, não, né? Então, eu tenho uma dúvida. Em quais casos de tratamento de dados pessoais a lei é aplicada? Acredito. Me ouviram? Alô? Alô, desculpa. Qual foi a pergunta? Em quais? Em quais casos de tratamento de dados pessoais a lei é aplicada? Quais casos de tratamento de dados pessoais? Bom, acho que para a gente explicar essa questão, a gente tem que saber diferenciar o que é dados pessoais de dados sensíveis, né? Então, bom, dados pessoais, qualquer, por exemplo, nome, endereço, localização, informação de saúde, seja ela eletrônica, por papel, informática, assim, né? E dado sensível é algo como origem, a sua ética, né? Étnica, né? A sua origem racial, as suas opiniões políticas. Então, esta lei, ela abrange tudo isso, na verdade, não é um ou outro, é literalmente tudo. Você tem o direito de preservar os seus dados pessoais, sensíveis, seja eles quais forem, né? Então ela abrange todos os dados mesmo. Legal. Bacana. Vocês têm mais alguma experiência que vocês querem trazer a esses dados, né? Que você conhece alguém que já passou por isso, né? Porque, assim, sabemos que tem muitas pessoas que ainda não têm conhecimento sobre o LGPD. É importante, eu acho que esse compartilhamento de conhecimento para poder avisar essas pessoas. Você acha que isso seria útil, seria bom, né? Entre nós, avisar todo mundo sobre essa lei que foi aplicada neste ano?
De fato, a lei ela é de acesso público, todos conhecem, né, de fato, mas é aquilo, acaba não chegando para todo mundo, né? Isso é um fato. Eu acho que, assim, para a gente poder explicar melhor, seria realmente todas as empresas seguirem o protocolo que foi aplicado pela lei. Mas, né, é o que a gente tem que esperar para ver de fato como é que vai ser. Então, todo mundo tem que ter seu direito, né? Nenhuma empresa pode ter dados que não foram permitidos por vocês, porque pode haver essa multa, tá? Vocês têm o direito de poder retirar essas sistemas, se eles não retirarem, aí já vai ser um problema que eles vão acabar tendo para eles, né? Tem até uma experiência que eu tinha visto alguns dias atrás, sobre uma mulher que ela foi no banco, né? Não lembro o nome do banco agora, fazer alguma coisa lá, e do nada, né? Depois que ela saiu deste banco, ela recebeu uma mensagem, né, de um dos funcionários de lá perguntando se ela era casada. Foi no LinkedIn, assim, foi uma experiência que ela trouxe e ela ficou muito revoltada, né? Porque imagina, você vai sacar um dinheiro e do nada um funcionário te manda mensagem: você é casada, você é casado? Então, aí você se pergunta como eles tiraram minhas informações, como eles sabem? Isso é totalmente, né, contra o protocolo, né, de todas as empresas, enfim. É horrível, porque muitas pessoas mesmo passam por isso. Tem experiências assim. Então, com esse uso, com essa lei, eu espero que isso seja, né, totalmente válido para proteger realmente os dados e que não aconteça. Eu sei que é um pouquinho lento, mas, né, que dê tudo certo. Porque ninguém quer que os dados sejam expostos. Então, isso da lei, né? Então, eu acredito muito assim, tem a lei, mas tem aí os seres humanos, né? Que eles precisam utilizar, precisam respeitar. Então, não tem aquela coisa assim, só foi colocado, que bom que foi colocado a lei e tudo mais. Não, mas precisa ser respeitada. Então, eu que trabalhei num banco, aconteceu teve um dos casos, eu vou dar um exemplo, tinha uma pessoa que ela sacava no banco X valor toda sexta-feira. Para vocês terem uma ideia, toda sexta-feira ela sacava esse valor, ela estava saindo na porta do banco, ela era assaltada. Tá? Daí, um motoboy roubava. Daí, isso aconteceu umas 3 vezes, mais ou menos. E daí eles começaram a pegar e fazer assim, o que está acontecendo, né? Porque existe, né? Vai achar que não tem segurança no nosso banco, aquela coisa toda, né? E mais. Então fizeram, além de ter aquela câmera que fica sempre próximo à pessoa do caixa, o que foi feito? Foi feito, então, foram lá e foram feita uma vistoria. Então, toda vez que essa pessoa ela sacava na sexta-feira, a menina do caixa ela ia para trás do caixa e ela ligava para o namorado dela. E dizia, a pessoa tal está saindo com tal valor, tal hora. A pessoa, então, né, passava lá de moto e roubava essa cliente. Então, é aquela coisa assim, a lei, mas precisa ter os seres humanos, né, os profissionais, eles precisam seguir. Não tentar burlar, não tentar dizer, existe, mas tudo bem, né, igual o Gabi ali, e eu estava comentando, tudo bem, ela é minha amiga, minha colega de trabalho, eu vou ceder a minha senha. Não ceda. Não ceda. Não faça isso. Então, é aquela coisa assim, teu marido, seja, não ceda, porque isso é uma porta que é aberta e que tu não vai saber fiar ela depois, e que as empresas vão entrar, e que hackers vão entrar. Então, tem toda essa preocupação. Lise, tem que ter...
Bom, eu queria poder estar conversando mais com vocês sobre isso, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque já deu, mas